adorando ao Senhor. Eu não vou dizer conhecendo mais uma parte do corpo de Cristo, porque eu já conheço a maioria aqui, né? Mas quando a pastora nos convidou ali, a minha esposa disse que tinha surgido o convite, eu falei: Jesus, o que eu vou ministrar lá? Mas Deus, Ele tem dado graça e Ele trouxe uma palavra ao meu coração, e eu acredito que Ele vai revelar o seu coração também. Aleluia! Como a pastora disse, eu sou o pastor Cleison, congrego ali na Defensores da Fé do bairro Botafogo, e estou aqui debaixo da bênção do meu pastor para poder estar ministrando a palavra do Senhor. Está comigo a minha esposa, o meu sogro que congrega aqui, pastor Edson, minha sogra Nilda, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor juntamente com a igreja, para ouvir a palavra dele também, por que não? E sem perca de tempo, eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 21. Glória a Deus. Antes que a luz do tempo se apague, antes que ninguém queira mais ouvir sua voz, fala comigo, Deus, chama meu nome. Antes que a luz do templo se apague, antes que ninguém queira mais ouvir sua voz, fala comigo, Deus, chama meu nome, fala comigo, e se eu não entender, insista, fala comigo, chama o meu nome mais uma vez, de mim não desistas. É melhor ser um menino que te ouve, é melhor ser um menino que te obedece do que um sacerdote rejeitado. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou na vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês se a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele,
e diz-lhe toda a verdade. Pai, como de costume faço, eu venho mais uma vez diante da Tua presença, declarar ao Senhor, Pai, que o que eu poderia fazer era a leitura da Tua palavra de mim mesmo, e isso já foi feito. Agora, Pai, a revelação da Tua palavra é somente pelo Teu Espírito Santo. E eu peço ao Senhor, Pai, revela, Pai, a Tua palavra ao meu coração e ao coração da Tua igreja nessa noite. Pai, fala conosco não aquilo que nós queremos, aquilo que é agradável, aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas fala conosco, Pai, aquilo que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor nessa noite. Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor que eu diminua e que Tu cresça, que eu desapareça, Pai, e que Tu apareças para ministrar a Tua palavra nessa noite. Pai, que Tua igreja, o Teu povo não venha olhar para o pregador, mas que eles venham olhar, Pai, para o dono da palavra, que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade para revelar a Tua palavra nessa noite aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. E você que crê, aplauda ao Senhor e pode ser sentado. Amados, essa passagem é uma passagem muito conhecida. E quando o Espírito Santo de Deus ele me trouxe essa palavra, eu disse ao Senhor, Deus, mas uma palavra tão conhecida. Mas enquanto meditava eu nessa palavra, Deus me trouxe algumas revelações que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Amados, quando eu abro a minha Bíblia nos Evangelhos, eu fico maravilhado pelas coisas que o Senhor ele fez, que Jesus ele operou, pelos milagres que ele operou, as coisas que ele fez em favor daquele povo e faz até hoje nos nossos dias, em nossas vidas. E nesse texto vai dizer que Jesus ele está chegando na cidade, ele está descendo de um barco. E quando ele chega na margem do mar e ele está descendo do barco, a Bíblia vai dizer que ele chega um certo homem chefe de uma sinagoga. E esse homem ele vai chegar e vai prostrar. A Bíblia vai dizer que ele vai prostrar. Ele vai o quê? Prostrar diante de Jesus. E quando ele se prostra diante de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai começar a implorar, a pedir a Jesus que venha até a sua casa. E quando ele pede a Jesus que vá até a sua casa, porque a sua filha se encontra enferma, à beira da morte, a Bíblia vai dizer que Jesus ele prontamente ele atende aquele homem, ele atende ao pedido daquele homem, e agora ele vai sair ao encontro da casa daquele homem juntamente com uma grande multidão, porque Jesus achara graça aos olhos daquele homem. Porque mesmo sendo um homem chefe de uma sinagoga, mesmo sendo um homem importante na época, pastor, ele vai chegar diante de Jesus e ele vai reconhecer a soberania de Jesus. Ele vai reconhecer que Jesus era maior do que ele vai prostrar. E quando ele prostra, automaticamente ele está adorando a Jesus. E quando ele o adora, Jesus acha graça aos seus olhos. E aí Jesus começa a sua caminhada. E Jesus começa a caminhar com ele, porque ele vai até Jesus, ele vai buscar a Jesus. E agora buscando a Jesus, Jesus começa a caminhar. E no meio da sua caminhada, a Bíblia vai dizer que uma certa mulher, ela vai ouvir falar que Jesus ele vai passar em uma certa localidade para ir à casa de Jairo. E ela fica à espreita da multidão. Ficando à espreita da multidão e ouvindo falar sobre Jesus, agora, depois de ela ter gastado tudo que ela tinha, depois de ter gastado todos os seus bens, depois de ter gastado todas as suas finanças e já não ter mais recursos, ela está à espera de um milagre. Porque agora, só um milagre para poder curá-la. E o milagre que Jairo foi buscar passava no caminho onde ela estava, onde ela tinha acesso. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Às vezes o milagre que você sai para buscar vai passar na frente de alguém e pode abençoar outra pessoa. É, Jesus.
Outra pessoa, ela pode ser abençoada pelo milagre que você vai buscar, pelo testemunho que você vai contar, por algo que você faça. Outras pessoas, elas vão ser abençoadas. O nosso milagre muitas vezes passa pelo caminho onde alguém necessitado, precisando também de um milagre. E essa mulher agora, ela vê a sua oportunidade de ficar curada. E ela agora vai vir no meio da multidão. Eu não sei como, eu não sei se arrastando, eu não sei se pedindo licença, se empurrando, mas eu sei que ela vai começar a aproximar de Jesus e ela vai começar a driblar aquela multidão. Mas com um medo terrível dentro de si, porque segundo a lei levítica, ela se encontrava impura e ela não poderia estar no meio do povo. Se o povo ali descobre que ela era uma impura, o povo agora tira ela e começa a apedrejar. Mas mesmo sabendo do risco, ela vai até Jesus. E quando ela chega até Jesus, a Bíblia vai dizer que ela pensa consigo: se tão somente eu tocar na orla da sua veste, eu não preciso parar, eu não preciso interrompê-lo, eu não preciso que ele me veja, eu preciso tão somente tocar. E ela vai agora e toca no manto de Jesus. E quando ela toca no manto de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai parar. E parando agora, eu só estou parafraseando o texto para que você entenda. E parando agora, Jesus vai olhar e vai dizer: quem me tocou? A multidão oprimia, a multidão apertava. Mas ele vai parar e vai dizer: quem me tocou? E os discípulos, não compreendendo, vão dizer: mas mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e agora tu vens perguntar quem é que te tocou? Olha o tamanho da multidão, tanto de gente que está te tocando. Mas ele vai dizer assim: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Em outras palavras, alguém acabou de ser curado no meio desse povo. E a Bíblia vai dizer que ela, atemorizada e com tremor, ela vai dizer: mestre, fui eu quem te tocou. E ela vai contar a sua história agora para Jesus. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: vai em paz, porque a tua fé te curou. Amém, Jesus. Mas do outro lado da história nós temos Jairo, que tinha pressa do milagre. A sua filha estava à beira da morte. E Jairo, agora olhando toda aquela situação, eu imagino Jairo pensando: meu Deus do céu, a multidão oprimindo, e ele vem perguntar agora: quem é que tocou? A minha filha está lá à beira da morte. Qualquer minuto para mim, qualquer segundo para nós é precioso. Mas ele entendia que ele estava com Jesus do lado. E quando se está com Jesus do lado, quando se está levando Jesus para casa, a certeza do milagre, ela vem. Quando se está levando Jesus para casa, a probabilidade de viver o milagre é 100%. Eu imagino por outro lado agora ele pensando: não, mas Jesus está indo até a minha casa. E se ele curou essa mulher que vivia nessa situação há 12 anos, ele pode muito bem curar a minha filha. E ainda que ela morra, eu sei que ele tem poder para ressuscitar. Deus poderoso, Jesus. E Jairo agora vai continuar a seguir Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que vão chegar alguns da sinagoga e vão dizer para ele: olha, Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha acabara de falecer. Eu imagino Jairo agora baixando a sua cabeça,
Mas quando ele abaixa a sua cabeça, Jesus vai dizer: não temas, tenha fé. Eita glória. Porque elas são dó. É Jesus. Poderoso. E agora Jairo, ele vai encher o seu peito de esperança e vai continuar a sua caminhada com Jesus. E quando Jesus chega na casa, a Bíblia vai dizer que há um alvoroço lá dentro. O povo está chorando, o povo está pranteando. E Jesus vai olhar e vai dizer: por que estão nesse alvoroço? Por que choram? E eu imagino o povo perguntando para ele: você não recebeu a notícia no meio do caminho? Nós mandamos mensageiros no meio do caminho para avisar o que tinha acontecido. Vocês não ouviram? Não? Sim, nós ouvimos. Mas então por que nos perguntam por que chora? Porque a menina simplesmente dorme. É Jesus. E a Bíblia vai dizer que começaram a rir da situação. E quando eles começam a rir, Jesus pede para que todos se retirem. E quando todos agora se retiram, Jesus vai chamar Jairo, vai chamar a mãe da garota, ou seja, a esposa de Jairo, e Jesus também vai chamar 3 dos seus discípulos, e vão entrar para dentro da casa. E quando Jesus ele entra para dentro da casa, ele vai fechar a porta. Só com eles lá dentro. E quando ele fecha a porta, ele vai estender a mão e vai dizer para aquela garota: Talita, come. Ou seja, menina, levanta-te. Amém, Jesus. E a menina agora ela vai se levantar. E quando ela se levanta, Jesus ele vai pegar e entregar no colo do pai e da mãe. E vai dizer para eles: tenha de comer. Amados, essa passagem é uma passagem maravilhosa porque ela nos traz muitas coisas, ela nos traz muitas riquezas sobre o milagre. E eu entendo que Jairo ele não saiu para buscar simplesmente socorro, ele saiu para buscar o milagre, ele saiu para buscar Jesus. Você está aqui hoje, eu tenho certeza que você não veio aqui simplesmente porque você não tinha nada para fazer. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa simplesmente porque você não tinha nada para fazer. Pelo contrário, acredito que todos aqui tinham alguma obrigação. Mas nós deixamos os nossos afazeres e viemos fazer o que? Nós viemos buscar Jesus. Jesus poderoso. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei por que você veio a esse culto nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus ele não tem o costume, nunca teve, de despedir ninguém de mãos abanando. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você não entendeu, vou explicar melhor para você poder entender. A Bíblia vai dizer que certa feita, Jesus ele estava ensinando a multidão, e a multidão seguiu. E aí Jesus ele vai chegar no meio do deserto com essa multidão. E à tarde indo embora e à noite querendo cair. E o povo não arredava o pé de perto de Jesus. E a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam até ele e dizem: mestre, despede essa multidão, porque tem muita gente, nós não temos alimento e o povo já deve estar com fome. E Jesus vai dizer: então alimente-os. Mas nós não temos nada. Temos simplesmente 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: é o bastante. E Jesus vai pegar um cesto com 5 pães e outro cesto com os 2 peixinhos, e vai levantar e vai dar graça. E quando ele dá graça, a Bíblia vai dizer que ele vai mandar o povo sentar. E quando o povo senta, ele vai entregar nas mãos dos seus discípulos aquele cesto e vai dizer: começa a distribuir para o povo. E os discípulos agora, quando eles começavam a distribuir para o povo, tinha 2 peixes. Eu acredito que quando um pegava um peixe, pastor, lá estava o mesmo peixe no lugar. E aí, outro pegava o peixe e continuava os 2 peixes no lugar. E o povo começou a pegar, e o povo começou a comer, e o povo começou a pegar
alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então o meu Jesus, ele não tem costume de despedir ninguém de mãos vazias. Glória a Deus. Se você veio aqui nessa noite, tenha certeza de uma coisa: o milagre que você veio buscar, o milagre ao qual você tanto espera, ele está batendo a tua porta. Jesus está dizendo: eu vou contigo. Jesus, ele está dizendo: eu vou contigo. Eu vou contigo. Às vezes você chegou nesse culto, não sei como, de que forma, mas talvez já desanimado. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, ele está aqui nessa noite. Às vezes você está meio desanimado. Deixa eu te contar uma outra história. Certa feita, Jesus, ele vai caminhando na beira da praia. E haviam na beira da praia uns pescadores que tinham pelejado a noite inteira, pastor Edson, eles tinham pelejado a noite inteira e nada tinham pegado. Mas eu quero que você entenda que não eram pescadores que pescavam por esporte, eram pessoas que viviam da pesca, eram pescadores profissionais. E eles estavam ali para levar o sustento para a sua casa. E a Bíblia vai dizer que Pedro, já acusado de pelejar a noite inteira, ele estava agora lavando as redes. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele aproxima-se de Pedro. Eu imagino Jesus olhando para Pedro de longe, observando a Pedro de longe. E agora Jesus vai aproximar e vai dizer: me empresta seu barco. Imagina agora você, abusado da noite inteira, pelejou a noite inteira, está frustrado, está cansado. Aí chega alguém e te pede o seu barco ainda emprestado. E você pensando que vai lavar as redes e vai para casa, você agora tem que sentar e assistir um sermão. E a Bíblia vai dizer que Jesus ainda vai olhar para Pedro e falar assim: arreda um pouco o barco da praia, afasta um pouco para mim, para que eu possa alcançar toda a multidão. E Pedro vai fazer. E Pedro, ele assistiu um culto inteiro. Pedro assistiu o quê? Um culto. E no final do culto, Jesus vai olhar para Pedro e falar assim: muito obrigado pelo barco. Agora quer saber de uma coisa? Vai até o alto mar e lança sua rede do lado direito do barco. E Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer para ele: olha, nós pelejamos a noite inteira e nada apanhamos. Eu sou um pescador profissional. O senhor é o quê? O senhor é um carpinteiro e está me dizendo como pescar. Eu não peguei nada, mas através da tua palavra eu vou. Quero que você entenda. Pedro, ele estava transferindo a responsabilidade para Jesus. Ele estava falando: eu vou lá, mas se eu perder o meu tempo mais uma vez, a culpa é sua. Porque foi o Senhor que mandou, estou indo para casa, o Senhor mandou pescar de novo. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele vai para o alto mar. E quando ele chega no alto mar, ele vai lançar a rede. Pedro já está desanimado, já está frustrado. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele puxa a rede, pastor, foi a maior pesca da história da vida dele. E a Bíblia vai dizer que quando ele puxa a rede estava tão pesada que ele já não conseguia mais puxar a rede para dentro do barco.
E ele vai olhar e vai fazer sinal para os seus companheiros que estão na praia para poder ir ajudar a tirar a rede de dentro do mar. Você tá bombom, você põe sempre que tá bombom quando te pedir. Às vezes é quando nós estamos desanimados. É quando nós estamos já abusados das desventuras da vida. É quando nós já estamos cansados. É quando nós já estamos pensando em parar, pensando que já não dá mais. É que Jesus chega. Não, você me entendeu. Vou explicar melhor para você poder entender. Eu estou querendo dizer para você que não importa o tamanho do seu desânimo, você veio aqui, Jesus ele está no culto, Jesus ele está na casa e ele está dizendo para você que depois do culto vai haver milagre na sua vida, depois do culto vai haver. Eu orar desse povo. E a Bíblia agora, amados, ela vai dizer que quando Jesus ele entra na casa, voltando para o texto, voltando para a palavra, Jesus ele vai orar. Jesus ele vai mandar a criança levantar, vai pegar a criança pelos braços e dar para os pais, e vai dizer para os pais: olha, deem alimento a ela, deem de comer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu perguntei para Deus hoje, por que Jesus, pastora, ao terminar de devolver o fôlego de vida àquela criança, por que ele vai entregar para os pais e mandar dar alimento, sendo que ele era o pão da vida? E sabe o que Jesus me disse? Que o milagre é com ele. Agora, a obrigação de manter o milagre vivo na sua vida é com você. Quem alimenta o milagre é você. É Jesus. Ele faz o milagre e entrega na sua mão e fala para você: agora você cuida. É Jesus. E é assim que Jesus faz. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei se você veio simplesmente adorar, como a Bíblia diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu não sei se você veio buscar algo da parte do Senhor nessa noite, mas eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você agora começasse a pensar naquilo que você veio buscar nessa noite. Eu gostaria que você agora começasse a orar e a clamar ao Senhor em favor do milagre que você veio buscar nessa noite. Já ele saiu para buscar Jesus. Você está aqui para buscar Jesus nessa noite. Mas já ele fez uma coisa: ele chegou, ele prostrou, ele adorou Jesus. Está na hora de você prostrar e adorar a Jesus agora e começar a declarar os milagres que você precisa. O milagre que você precisa, comece